Pode ir. Pode ir. Pronto. Olá, boa tarde. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, nessa tarde. Hoje, um dia bem ensolarado, um dia bastante quente, e eu gostaria de compartilhar-lhes uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Se encontra no livro de Neemias, no capítulo de número 6, a partir do verso 15, que nos diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. E ao ouvirem todos os nossos inimigos, temeram todas as nações que estavam ao nosso redor, e sentiram-se humilhadas, e conheceram que por nosso Deus esta obra foi feita. Meus amados, uma palavra forte, uma palavra que muitas das vezes é pouco compreendida por nós. Hoje, um querido entrou em contato comigo e ele me perguntara a seguinte questão: como está o senhor? O senhor está bem? Eu disse: estamos nos recuperando. Ele disse: o senhor está se recuperando, mas o senhor precisa sair do meio do fogo. Aí eu disse para ele o seguinte: meu querido, nós não corremos dos problemas. Quando você corre de um problema, você só atrasa, você só retarda, mas aquele problema, ele vai continuar te assombrando, ele vai continuar te atormentando. Problemas, eles foram feitos, eles existem para serem solucionados. Agora nós precisamos entender de que maneira que nós vamos solucionar esses problemas. Nós precisamos entender que quando nós temos a nossa fé estabelecida em Deus, não somos nós quem solucionamos o problema, e sim o nosso Deus. Quando nós temos a nossa fé estabelecida em nós mesmos, ou no homem, como diz a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem, faz do homem o seu braço forte, a sua tendência é o fracasso, é a falha. Mas quando nós confiamos em Deus para resolver os problemas, aí sim, o nosso destino é o triunfo, é o sucesso, é a vitória. Acaso não fora isso que acontecera com Neemias, quando ele é convocado pelo Senhor nosso Deus a estar à frente, juntamente com Esdras, na reconstrução dos muros de Jerusalém? Amados, reconstruir é muito mais difícil do que construir. Porque quando você vai construir algo, você está começando do zero. Você está começando do nada. E você tem N possibilidades de colocar essa construção de acordo com o que você deseja. Mas quando você constrói para você ter uma vida e de repente, por uma circunstância da vida, aquilo que você construiu cai, você reconstruir é mais complicado, é mais difícil. Por quê? Porque você tem que retirar os escombros, você tem que tirar aqueles tijolos que ainda não estão totalmente caídos, que estão quebrados. Você tem que fazer um alinhamento, você tem que fazer uma série de coisas. A vida da gente, meus queridos, é assim. Quando você constrói uma família, é tudo muito lindo. Mas quando ocorre um problema e aquela família ela é dissolvida, ela é destruída, para a reconstrução daquela família, a dificuldade muitas das vezes ela é dobrada, triplicada e quiçá até quadruplicada. As dificuldades de Neemias para a reconstrução do templo, elas eram enormes.
Se nós formos aqui citá-las, nós vamos passar um bom tempo, mas eu quero falar aqui de alguns personagens, eu quero falar aqui daqueles que de repente foram os mais complicados, os mais complexos, para que Neemias tivesse êxito. Sanbalate, Tobias, que foram aqueles que se posicionaram contra a reconstrução, colocando toda sorte de dificuldades para que Neemias não reconstruísse os muros. Mas o que nós entendemos e aprendemos é que Neemias ele tinha um foco, ele tinha um alvo, ele estava debaixo de uma ordem, debaixo de uma voz, da voz de Deus. É isso que nós cristãos precisamos entender, amados. Quando nós estamos debaixo da voz de Deus, quando nós estamos sobre a voz de Deus, direcionados e guiados pela voz de Deus, pode se levantar quem se levantar, no inferno ou na terra. Nada e ninguém pode tirar você do propósito de Deus, pode tirar você daquilo que Deus projetou para a sua vida. Amados, Neemias, quando termina a reconstrução dos muros, quando ele termina o seu trabalho, a palavra de Deus vai nos dizer que os seus inimigos tremeram diante dele porque reconheceram que fora Deus quem fizera toda aquela obra. E aqui eu quero deixar para o seu coração este recado. Se você está passando por uma adversidade, se você de repente caiu na fé, se de repente o seu lar, a sua família está destruída, a sua vida profissional ela está abalada, ela está machucada, ela está destruída, a sua vida financeira ela está destruída, está arruinado. Se de repente você estava lá no auge e agora você se vê lá embaixo e você vai ter que recomeçar novamente. Não fuja desta responsabilidade, não fuja deste desafio. Agarre-se a Deus, agarre-se à fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, ensinando aos seus discípulos, ele disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Mas o apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, e ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo era um entendido disso, porque às vezes nós nos apegamos ao versículo 13, mas quando nós vamos olhar os versículos anteriores, ele diz: eu sei o que é ter riqueza e eu sei o que é ter pobreza, eu sei o que é ter fartura, mas eu sei o que é ter escassez. Eu já passei por todas as etapas. Por isso ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo jamais fugiu da sua responsabilidade, jamais fugiu da sua missão. Ele jamais fugiu dos problemas. E nos momentos em que ele teve que recomeçar no seu ministério, ele estava debaixo da voz, ele estava debaixo da direção de Deus. E por isso que o ministério de Paulo foi tremendo, foi poderoso. Por que é que nós fracassamos nos dias de hoje? Por que muitas das vezes no meu ministério, no seu ministério, na minha profissão, na sua profissão, quando no meu casamento, no seu casamento, quando as adversidades vêm, a primeira coisa que nós fazemos é fugir, é correr. E isso não nos leva a lugar algum. Isso só nos leva à derrota e ao fracasso. Então, que nós venhamos aprender com Neemias nessa tarde, a jamais desistir dos nossos sonhos, jamais desistir dos nossos objetivos, jamais desistir daquilo que Deus proporciona para mim e para você. Até mesmo aquilo que não vem de Deus, até mesmo aquilo que é colocado pelo inimigo de nossa alma, pelo diabo, aquilo que é colocado pelos homens, pelas pessoas que nos querem mal.
Não corra, passa por cima de todos os desafios, passe por cima de todas as adversidades, passe por cima de tudo. Creia que Deus é contigo e ao final da obra você verá que Deus lhe ajudou. E assim como Neemias, os seus inimigos verão que a mão de Deus, ela é contigo. Feche seus olhos, eu vou orar com você. Amado Deus e querido Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro agora, Senhor, por esta vida, por esta família, Senhor, por esta pessoa que está com a sua vida profissional destruída, por esta pessoa que está com a sua família derrubada, destruída, por esta pessoa que está com a sua fé caída. Que o Senhor dê a ela nessa tarde a graça, o poder, a força para ela se levantar, reconstruir a sua história, reconstruir a sua vida, assim como o Senhor fora com Neemias, assim como o Senhor fora com Esdras na reconstrução dos muros de Jerusalém. Que o Senhor seja com todo aquele por onde este vídeo estiver passando. Se for uma enfermidade, que ele seja curado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os inimigos possam ver que o Senhor é em nossas vidas. Que Deus vos abençoe nessa tarde, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde em nome de Jesus.